E nós buscamos a tua face, Santo Espírito de Deus, porque temos o Senhor como nosso socorro, como a nossa resposta, porque temos o Senhor como nosso ajudador. E a sua palavra diz: invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e fiquei livre dos meus inimigos. E nós estamos aqui, ó Espírito de Deus, que a tua presença possa começar a envolver a tua igreja, a tua casa agora. Orações começam a ser entoadas a ti, Jesus. Orações começam a ser levantadas em tua presença. Vidas começam a buscar a tua face e declarando: Senhor, eu preciso, eu necessito muito de ti. Por isso que você possa adorar a presença dele, que você possa glorificar a Jesus e declarar que ele é o Senhor da tua vida. Oh, a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 26. Isaías é fácil, capítulo de número 26. Pega aí na sua Bíblia, você em casa também, acompanha aí na sua palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 26, fácil de você encontrar, no nome de Jesus. No versículo 3, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A tradução Almeida, revista e atualizada, coloca para mim, Carol, Almeida, revista e atualizada. Ela diz um pouco diferente, ela diz: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Constantemente, irmãos, nós somos atacados, vimos isso no domingo. Nós vimos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá, Carol, vamos trabalhar. 1 de Pedro 5, 7. Isso, nome de Jesus. Nós vimos isso no domingo, começando a entender aquele princípio, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Verso 8. E sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós vimos nessa condição de um ataque de todas as formas sobre a vida do homem. Nós vimos a respeito de Adão, de Eva, quando eles foram atacados ali para o inferno. Nós vimos que a palavra tentação é o diabo tentando nos convencer de alguma coisa, como se quisesse nos vender algo. Isso é constante. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que os nossos pensamentos, eles têm que estar firmes em Cristo. Mas como assim estar firmes em Jesus? Naquilo que Deus ele diz. Por isso ele diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente, você pode colocar pensamentos, está firme em ti. Quando nós entendemos mente, entendemos algo na condição interna. Ainda que externamente venhamos ser cercados por problemas, se nós conseguíssemos, vamos dizer assim, colocar entre aspas, manter o coração em paz, querido, você pode enfrentar as maiores adversidades da tua vida.
Você pode enfrentar as maiores batalhas da sua vida, independente de qual ela seja, você consegue vencer. Mas um cuidado que muitos não têm é a pessoa deixa e permite que entre no coração. E aí ela perde a paz. Porque quando nós olhamos, Jesus nos mostra algo importante. No livro de João, vamos um pouquinho à frente. João capítulo 14, versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo 14, é o versículo de número 27. Depois eu falo de duas coisas importantes. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Sem querer aqui afrontar ninguém, às vezes a pessoa, por exemplo, para que ela possa ficar em paz, às vezes ela pode usar alguma substância, por exemplo. Você pega quantas vezes a pessoa, sei lá, sobre o efeito de uma droga qualquer, ela tem uma sensação ali, entre aspas, de paz. Mas isso é uma condição externa. Jesus diz, deixo-vos a minha paz. Uma condição interna. Primeiro, o que é paz? É quietude de coração. É quando, ainda que você possa estar cercado com muitas tribulações, mas o seu coração está em paz. Por quê? Ele está confiando no Senhor. Ele está olhando para aquilo que Deus diz. Ele está olhando para aquilo que a palavra de Deus declara. Quando nós vimos em Isaías, a Bíblia diz conservar em paz. O que é conservar? É você manter. Você pega, por exemplo, um peixe, você pega peixe salgado. Por que se salga o peixe? Por uma condição de você não ter. Às vezes você vai, dependendo do lugar que você vai, principalmente em certas épocas do ano, você tem muito peixe salgado ali. Às vezes você tem carne também. Para que você consiga manter. A Bíblia nos mostra que eu preciso conservar, eu preciso manter o meu coração em paz. E como é que eu faço isso? Com a palavra de Deus. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Eu preciso constantemente da palavra de Deus, ela viva no meu coração. Porque nós somos todos os dias cercados por problemas, por batalhas e por adversidades. E quando nós entendemos esse princípio de conservar, cabe a mim, cabe a você. Quando você olha Provérbios 4, 23, a Bíblia diz, guarda o teu coração. A palavra ali, coração, quer dizer o pensamento, aquilo que está dentro. Não permita que situações externas, por mais difíceis que sejam, possam entrar no teu coração. Não vai mudar nada. Mas quantas vezes a gente permite? O coração se aquieta, muitas vezes uma ansiedade, muitas vezes um medo, um desespero vai tomando conta do coração. Isso aconteceu com o homem. Vamos no livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, é o capítulo de número 14. É fácil de você encontrar aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 14. E hoje você pode estar assim, inquieto, desassossegado, como se tivesse aí um vulcão querendo explodir. Então vamos jogar a água de Deus nesse fogo aí, para apagar esse fogo, para que você possa viver o que Deus tem para a tua vida. Diga a glória a Deus. Mateus capítulo 14, achou? Achou? Amém, ninguém fala nada, então não acharam não. No versículo 22, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... E a quarta vigília da noite, por volta de 3, 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Vamos lá, verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas.
E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Há muita mensagem aqui, irmãos. Há muita mensagem de Deus contida nesse texto. Mas eu vou ficar naquilo que estamos vendo hoje. Eles estavam, primeiro, enfrentando uma tempestade. Jesus nunca vai nos pedir algo que não seja possível. Jesus pede que eles atravessem para a outra banda. Tudo que olhamos pela palavra de Deus é possível. Nada que está na Bíblia, numa condição que você possa fazer por meio da fé, é possível. Quando você crê, quando você entende. Às vezes a concepção humana, a mente humana, ela não compreende, não vai compreender as grandezas de Deus, porque são insondáveis, não vai conseguir entender. Mas perceba uma coisa, Pedro vai a Jesus. Ele ouve de Jesus uma palavra, dizendo: vem. Da mesma forma, quando nós temos essa palavra, essa direção de Deus, nós conseguimos caminhar e vivenciar e ver o impossível de Deus acontecer. Vamos no nosso versículo. No versículo 27, Jesus, porém, lhe falou dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com quem? Com Jesus. Enquanto nós estamos sobre a palavra de Deus, nós enfrentamos as adversidades. Nós andamos sobre as águas, vemos o impossível do Senhor acontecer. Mas olha o que diz o versículo 30. Mas, sentindo o vento... Agora eu faço uma pergunta. Você sente o vento como? Numa condição interna ou externa? Externa. Você sente na pele. Sim ou não? Você sente, você consegue sentir. Ainda mais em alto mar, com maresia, com condição de água, você consegue sentir. Quantas vezes situações externas estão afetando o nosso interior? Situações que são batalhas, são adversidades que vivenciamos, mas nós permitimos que entre no coração. Olha o que a Bíblia diz: mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. Aonde é que se manifesta o medo? No coração. Perceba que situações externas podem alcançar uma condição do nosso coração. E às vezes mexer com a fé. O missionário diz que a fé é a arma de Deus para vencer o inferno. O medo é a arma que paralisa a sua fé. Por isso que a pessoa dominada pelo medo, ela não consegue caminhar. O medo, ele paralisa o servo de Deus. Ele paralisa o filho de Deus. Quando Pedro, ele sente no seu coração medo, ou seja, ele começa a deixar de olhar, deixar de crer naquilo que Jesus está declarando e começa a se colocar numa condição só de sentido. Nós não vivemos por aquilo que sentimos ou porque vemos. A Bíblia diz: o justo vive da fé. Enquanto ele estava crendo naquela palavra de Jesus, ele caminhava sobre as águas. Assim somos nós. Enquanto nós olharmos para aquilo que Deus diz, as declarações do Senhor, a palavra de Deus, nós vamos caminhar sobre as águas. Mesmo que ainda que seja uma tempestade, que seja um território difícil, desconhecido, momentos de batalha, vamos ver Deus operar. Mas a partir do momento que você permitir que o medo, que a dúvida, que a incerteza entre no seu coração, você vai afundar. Por isso, eu preciso conservar o meu coração. Eu preciso manter o meu coração na fé em Cristo. Porque todos os dias, seja na condição do que vemos, ou seja naquilo que ouvimos, vai alcançando a nossa vida. Aí diz o versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quantas pessoas estão afundando? Às vezes estão deixando a sua posição em Cristo, como homem de Deus, como mulher de Deus.
E não estão entendendo algo que a Bíblia diz, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esses dias eu estava caminhando com o celular na mão. Onde eu estava, eu poderia fazer isso, não tinha perigo. E aí eu estava lendo Lucas capítulo 15, que fala de 3 perdas. Primeiro, da ovelha perdida, que fala da dracma perdida e do filho pródigo. E no finalzinho do texto, quando o filho pródigo volta para casa, o irmão, quando ele vê o pai, que o pai daquela festa, que ele vai matar lá o bezerro, e ele vê todo aquele alvoroço, ele vai ao pai se queixando em relação do pai. Mas aí o pai, ali que representa Deus, diz para ele, filho, tudo o que eu tenho é seu. Eu comecei a chorar, irmãos, porque tudo aquilo que o pai tem me pertence. Mas para que eu possa entender isso, eu preciso o quê? Crer. Eu tenho a presença do Espírito Santo, eu tenho a salvação, eu tenho a autoridade de Jesus sobre a minha vida. Tudo que Jesus conquistou, como diz a canção, tudo o que Jesus conquistou é direito nosso. Mas se você não crê nisso, que Jesus conquistou uma vida de qualidade, uma vida abençoada para você, uma vida feliz para você, ainda se você não entende o papel a qual nós temos que vivenciar nos dias de hoje, nós perdemos. Cabe a você guardar seu coração. Quantas vezes você está caminhando na rua, por exemplo, às vezes vem aquele vento e levanta aquela poeira. De uma forma muito rápida, normalmente o que você faz com os olhos? Você fecha. Uma condição de uma proteção. E por que você não tem guardado o teu coração? E por que nós estamos permitindo que muitas coisas, situações, alcancem o coração? Nós temos que olhar para isso. Porque quando isso entra no coração, seja medos, o que for, você começa a afundar. Você vai se afastando da presença de Deus. Mas o que Pedro fez? Ele começa a buscar o Senhor. Ainda que você possa estar afundando, clame a Jesus. Ainda que o seu coração possa estar duvidando, se coloca diante de Deus, porque olha que coisa linda Jesus faz na nossa vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo de número 4. Segunda aos Coríntios, é o capítulo de número 4. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos lá. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou ler o versículo 16. Diz, por isso, não desfalecemos. Tem tradução que diz, não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após. Coloca para mim, Carol, a tradução NVI nesse versículo. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia. Diga graças a Deus por isso. É esse renovo de Deus sobre a nossa vida. A condição externa, ela vai se desgastando. Entre muitas coisas vão acontecendo, às vezes marcas, rugas, condição de expressões naturais, mas o interior, há um renovo de Deus sobre a sua vida, de forma cotidiana, irmãos. Por isso, ainda que o meu interior, ele possa ser dominado por quer que seja, eu posso ir a Deus, porque eu vou ver esse renovo de Jesus sobre a minha vida. Deus cercando, Deus alcançando o meu coração. Olha o que diz o Salmos, capítulo 27. Vamos lá, pega aí na sua Bíblia. Livro dos Salmos, capítulo 27. No versículo de número 3. Um salmo de Davi. Salmos, capítulo 27, verso de número 3. Diz assim, ainda que um exército me cercasse, o meu, externo ou interno? Interno, glória a Deus, vocês estão espertos. O meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele
confiaria. Mas por que Davi diz isso? Volta no versículo 1, Carol, para mim, por gentileza. O Senhor é a minha fonte de iluminação. O Senhor é a minha, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Davi tinha Deus como a sua fonte de iluminação. A palavra de Deus diz que quando ela entra no nosso coração, Gênesis 1 diz isso. No livro de João, o Senhor faz separação entre luz e trevas. A palavra de Deus é essa luz que dissipa todo medo, que dissipa toda dúvida, toda incerteza, que gera no nosso coração alguma esperança. A certeza de que Cristo conduz a nossa vida em tudo. Muitas vezes aquilo que vemos pode gerar dúvida. Pedro sentiu o vento forte, ele afundou. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, ele caminhou sobre as águas. É esse poder que a palavra de Deus tem no nosso coração, de fazer você vivenciar algo que diante dos homens é impossível. Por isso, creia naquilo que a Bíblia diz. Se Deus diz que Ele é contigo, porque Ele é. Se Deus diz que Ele já te curou, porque Ele já te curou. Mas nós enfrentamos uma batalha contra a condição de fatos e situações que você enfrenta. O médico não é mentiroso. Ele está falando a verdade. Mas há um confronto entre aquilo que ele diz e a palavra de Deus. É uma realidade. Nós cremos e vivemos pela fé. Diga graças a Deus por isso. Amém? Eu comi alguma coisa que me fez mal, algumas horas atrás. Mas me deu um mal-estar. Falei, está amarrado no nome de Jesus. Não, eu creio no poder de Deus. Falei, Deus, vem com o teu poder, destrua esse mal no nome de Jesus. Estava ali meio... Já viu aquela coisa, meio sal, meio açúcar, começou a dar uma moleza. Eu falei, está amarrado. Ah, acho que isso é normal, acho que é coisa de velho. Não. Você tem a autoridade de Cristo. Você tem o poder de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz, gosto desse texto, quando as aves dos céus, elas vinham sobre o holocausto de Abraão, Abraão enxotava, tem que enxotar. Às vezes vem o medo, às vezes vem a tristeza, vem o desânimo. Não, está amarrado no nome de Jesus. Por isso Davi diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração estaria confiando no Senhor. Leva o teu coração a confiar em Deus. Leva o teu coração a descansar no Senhor. A impressão que dá é mais ou menos aquela, sem fazer alusão a ninguém, pelo amor de Deus. Você já andou com uma pessoa que não sabe dirigir direito? Como é que você fica? Com medo. Fica ali, se pudesse, sair do carro. E é interessante que quem dirige, às vezes tem esse costume, que a pessoa está lá, o farol parou e o carro está indo. E quem está no banco do passageiro que dirige, às vezes faz assim, ó. Não é verdade? Quer frear que não sei o quê, que não tem freio ali. Irmãos, quem está conduzindo a nossa vida é Deus, queridos. Quem está dirigindo a sua vida é o Senhor. Por isso, ainda que situações na tua vida sejam adversas, leva o teu coração a confiar em Deus. Leva o teu coração a descansar no Senhor e saber que Ele é Deus. É Ele que tem esse mover. Vamos mais um pouquinho. Pega a tua Bíblia, João capítulo 16. Evangelho de João, é o capítulo 16. Mas 2 versículos eu vou terminar. João, capítulo 16. Ainda que algo possa estar no teu coração, primeiro, conserva. A partir de hoje, perceba, guarde. Veja aquilo que está entrando no teu coração. Aquilo que você está permitindo. Não, Deus, eu não vou permitir mais isso entrar. João, capítulo 16, último versículo, 33. Diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais... Eu só tenho paz da presença de Deus. Como assim? Eu só tenho paz quando eu estou com a palavra de Deus no coração. Se o diabo consegue arrebatar essa palavra, você tem perturbações. Quando Pedro estava com a palavra que Jesus declarou a ele, ele caminhava, mesmo em meio às tribulações. Se eu tenho essa quietude de coração, irmãos, eu posso estar cercado com as maiores adversidades. Eu vou continuar caminhando. Mas se eu não tenho essa paz, às vezes pode ser só um ventinho. Isso vai atrapalhar a minha caminhada com Deus. Eu não vou conseguir ter essa segurança. Tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. E são muitas, todos os dias. Por isso eu preciso dessa proximidade de Deus, lembrando da nossa mensagem de domingo. Faça de Deus o teu refúgio,
através da oração e através do quê? Da palavra. Você percebeu que o teu coração está inquieto? Vai em oração a Deus. Você percebeu que o teu coração está desassossegado? Vai em oração ao Senhor. Pega, busca uma palavra de Deus. Deus vai falar contigo. Do lado, aí você tem, eu vou terminar o versículo. No mundo tereis aflições, mas tede bom, eu venci o mundo. Ainda que tenhamos, Jesus está dizendo, olha, eu já venci. E o que você precisa? É só crer, só manter a palavra de Deus no coração. Vamos na primeira carta de Pedro, Filipenses capítulo 4. Vamos em Filipenses, capítulo de número 4. E depois eu quero orar com vocês. Filipenses, capítulo de número 4. Gálatas, Efésios, Filipenses. Um texto que conhecemos muito bem. No versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Mas quantas vezes nós estamos? Quantas vezes? Olha o que a Bíblia diz, não estejais solícitos, preocupados. Já viu aquela coisa mais ou menos assim? Que fica assim, batendo a perna? Ou aquela pessoa que fica, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado. Eu preciso entender isso. Aquilo que cabe a mim resolver, eu resolvo. Mas aquilo que eu não tenho a condição de alcançar, eu preciso do Senhor. Eu tenho que colocar diante de Deus. Seja em relação da tua vida, em relação da sua casa. Por isso diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Oração, refúgio. Pela oração e súplica com ação de graça. Proximidade. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por isso que a nossa proximidade do Senhor, a palavra de Deus, ela nos traz a paz que precisamos. Não da forma que esse mundo traz. Por isso que o cristão, ele tem algo que só ele tem. É preparado só para os filhos de Deus. Coloca-se diante de Jesus hoje. Guarda o seu coração. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. Você quer ver uma coisa, só para a gente terminar? Pega no Salmos 94. Eu vou orar com vocês. Salmos capítulo 94, versículo de número 19. Olha o que o salmista diz, Salmos 94, 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reanimaram que? A minha alma. Nós teremos sempre a ação do Espírito Santo nos consolando. Mas eu preciso constantemente fechar a porta. Eu não posso permitir que essa porta esteja aberta. Eu tenho que fechar. Não adianta, eu tenho que fechar a porta. Porque se eu não fechar a porta, não funciona. Às vezes, dependendo do lugar, e algo que às vezes não tem como fugir, às vezes você tem, aquelas baratinhas que sobem pelo ralo. Às vezes, sei lá, tem pessoas que colocam um pano, tem aquele ralinho que você vai e fecha, sabe? Tem que fechar, senão vai continuar subindo. Por isso, veja se não tem porta aberta. Veja se não tem algo que está dando acesso, permitindo que o inferno possa alcançar a tua vida. Que Deus coloque essa palavra no teu coração. Mas eu queria te dar algo que Deus quer fazer na tua vida. Vamos em Isaías 51, versículo 3. E eu vou orar com você. Você em casa também. Que Deus possa abençoar você. Isaías capítulo de número 51. Pega aí. No nome de Jesus. O versículo é o versículo de número 3.
Achou? Diz, porque o Senhor consolará a Sião. Nós temos um consolador, um ajudador. Essa palavra quer dizer amigo. E consolará a todos os seus lugares o quê? Assolados. Não importa a área do teu coração. O Espírito Santo me ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com isso. Um dia fui ferido, um dia fui machucado. Um dia machucaram o meu coração. Ainda não consigo lidar com isso. Toda vez que eu lembro, isso me dói, me machuca. É como uma agulha que vai entrando na pele. Me ajuda. Aí diz mais, e fará do seu deserto como o Éden, numa condição de florescer. Ainda que esteja morto, o Senhor Deus traz vida, irmãos, no seu casamento, na sua casa. Ele traz essa vida. Diz, e a sua solidão, como o jardim do Senhor. Olha que coisa, já imaginou o que tem no jardim do Senhor? Já imaginou, vou conjecturar, pelo amor de Deus, tá? Para quem gosta, já imaginou a jaca do jardim? Deus me livre? Que isso, do Senhor, até eu que não gosto, eu comia. Imagina. Irmãos, Deus tem o melhor para você, querido. Deus tem o melhor para você. Deus sempre tem o melhor para a gente. Tudo que Deus tem é bom. Aí diz mais, o gozo e a alegria se acharão nela. Ações de graça e voz do que? De melodia. Irmão, chega dessa voz de choro. Chega dessa voz de murmuração. Chega dessa voz de reclamação. Começa a chamar a existência sobre a sua vida. Começa a viver o que Cristo tem para você. É tempo de mudar a condição do cântico da sua voz. Lembrando da mensagem, Ana, ela só se alegrou quando ela alcançou algo. Hoje nós não precisamos disso, porque temos a presença do Espírito Santo morando em nós, que nos dá alegria, que nos dá a paz que precisamos, para desfrutar do que Cristo tem proposto para cada um de nós. Diga graças a Deus por isso. Ainda que estejamos em batalhas, guarda o teu coração. Comece a perceber pequenas coisas que você tem permitido. Pequenas coisas, e o Satanás ele sabe, muitas vezes o ponto, ele sabe a área, às vezes usa até pessoas, já sabe até a pessoa que te tira do Espírito. Já sabe até aquela pessoa que usa para te tirar da presença de Deus. Jesus, me ajuda a lidar com isso. Eu não vou permitir que isso possa cercar meu coração mais. Não vou deixar, não. Feche essa porta. Você vai ver, a tua proximidade de Cristo vai encher o teu coração de uma paz que você nunca teve. Que Jesus abençoe você. Então, não adianta eu só transferir para Deus e não estar fazendo aquilo que cabe a mim fazer. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar com você. A gente vai se aproximar de Deus agora. Ainda que circunstâncias estejam, coloca diante de Jesus. Apresente diante do Senhor agora, lança sobre Ele. Pastor, eu já andei sobre as águas, mas não estou andando mais. Então volta a andar, irmãos. É só você voltar a crer. É só você voltar a crer. Você vai ver o impossível de Deus acontecer. Ele é o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Feche os olhos, Pai, e eu agradeço por essa mensagem. Essa palavra vem de Ti, Senhor. Essa palavra vem de Ti, Senhor. Nós temos visto que nós precisamos de entendimento, Deus, para compreender e tomar posse de tudo aquilo a qual o Senhor tem para nós. E hoje nós ouvimos e entendemos que nós precisamos guardar o nosso coração. Precisamos conservar o nosso coração. Assim nós estaremos em perfeita paz. Mas situações nos cercam todos os dias, é verdade. Por isso, Deus dê sabedoria a esse homem, a essa mulher, a lidar com situações a qual ela não está conseguindo, a lidar com questões a qual tem sido mais forte do que ela. Mas a tua palavra diz que o Senhor é que nos ajuda. É o Senhor que vai nos dando condições, direções para vencer qualquer situações. E por isso nos colocamos perante a Ti, Senhor.
E por isso nos aproximamos de Ti agora. Quantos corações estão inquietos, desassossegados? Quantos corações dominados pelo medo, dominados pela angústia, dominados pelas preocupações? Deus, daquilo que eu posso resolver, eu resolvo. Mas daquilo que eu não posso, Deus, eu preciso colocar diante de Ti. Então vem ensinando a Tua igreja a lidar com situações. Venha levando essa pessoa a confiar em Ti. Venha levando o Teu filho a estar diante do Teu altar, a confiar em Tua presença e crer na Tua palavra. É o que eu venho buscar diante da Tua presença. É o que eu venho buscar diante do Teu altar agora. Meu Deus, antes de orar pela família, eu venho orar por esse homem, venho orar por essa mulher. Os que estão aqui na igreja, os que estão em casa, Senhor, eu quero a Tua presença cercando estas vidas agora. Eu quero ver o Teu poder alcançando aqueles que estão presos. O diabo conseguiu alcançar o coração dessa pessoa. Ele conseguiu semear a Tua semente, mas a Tua palavra diz que toda planta que o Senhor não plantou, o Senhor arrancaria. E é pelo nome de Jesus, ó Deus, que esse medo vai sair dessa vida. E é pelo nome de Jesus que esta mágoa vai sair dessa vida agora. É pelo nome de Jesus que essas preocupações, essas ansiedades que têm dominado o coração dessa pessoa, ela não dorme direito, Deus, ela não consegue comer direito, Deus, situações têm se colocado, a condição química a qual, ó Pai, tem se colocado sobre a vida dela, tem levado até a condição imunológica dela baixa, ela só vive doente, ela só vive acamada, é uma tristeza, é um desânimo que vai tomando conta do coração, ela não tem ânimo, ela não tem disposição, mas eu quero a Tua presença agora, como Ezequiel capítulo 37, Deus, o Senhor levantou aquele monte de ossos, então vai levantando a Tua igreja, pelo nome de Jesus, ó Espírito de Deus, vai cercando estas vidas agora. Eu quero a Tua presença de vida em vida, de pessoa em pessoa. Eu quero a Tua presença alcançando a Tua vida aí na Tua casa, a presença de Deus cercando a Tua vida aí, o Senhor te levantando, o Senhor tocando na Tua vida agora, o Senhor alcançando você, o Senhor te levantando desse mar de murmuração, desse mar de reclamação agora, é o Senhor alcançando a tua vida agora. Elias era um homem de Deus, ó Pai, mas quando ele ouviu aquele mensageiro que veio de Jezabel, ele foi para o deserto. Quantos são os mensageiros que têm vindo, mas por não guardar o coração, esses mensageiros do inferno têm levado quantos dos teus filhos às trevas? É uma palavra maldita, é uma palavra maligna, é uma palavra satânica que fere, que machuca. Em nome de Jesus, nós estamos ordenando que o mal saia. De joelhos eu me coloco na tua presença, exigindo que o inferno saia dessa casa. Ore pela tua família agora, vai orando pelo teu lar, vai orando pela tua casa agora. É momento de oração, de o poder de Deus vir, a unção de Deus cercar e desfazer essa ação do inferno e quebrar esse poder do inferno que vai destruindo o teu casamento, que vai enfeitiçando o teu marido, que vai enfeitiçando a tua esposa, colocando outra mulher na vida dele, colocando outro homem na vida dela. Eu paraliso, a tua ação saia. Você tem que sair dessa casa, você tem que bater em retirada desta família, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu exijo, vai embora, eu exijo, saia daí. É o espírito do vício, do álcool, das drogas, tem que bater em retirada. Tem que soltar a vida desse homem, tem que soltar a vida dessa mulher agora. Sai daí, coisa do inferno, ou demônio que diz que vai destruir, que vai acabar com esta casa, que vai acabar com esta família, que diz que vai levar essa família para o cemitério. Eu estou paralisando a tua ação. Esse demônio do suicídio, eu amarro você. Esse demônio da depressão, esse demônio da síndrome do pânico, não importa o mal que seja, eu quebro a tua força, eu paraliso a tua ação. Diga, saia da minha vida. Diga, solta a minha casa. Diga, solta a minha família. Diga, vai embora. Diga, desapareça. Sai agora. Vai embora. Em nome de Jesus. Ele tem esse poder.
de fazer mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele opera o seu mover. Aleluia. É uma presença de Deus nesse lugar. É uma presença de Deus sobre a sua casa. É uma presença de Deus sobre a tua família. Por isso te adoramos, Senhor.